É isso mesmo, tudo que é bom dura pouco, e a gente já está na reta final do nosso curso, pessoal. Então, agora vamos falar aqui sobre as características do DF. Agora que a gente já sabe sobre como foi antes da construção, como foi o período de construção, vamos falar sobre algumas características importantes. Primeira coisa, o DF ele é polinucleado. Ele tem um núcleo central e vários ao redor, distantes entre si, e nesses habitam a maior parte da população. Por quê, pessoal? Porque o plano é uma capital político-administrativa, mas a população mesmo que faz essa engrenagem girar, ela acaba morando ao redor, que é tanto nas RAs de Brasília, quanto na RID. E aqui eu vou fazer uma divisão para vocês, para quem ainda não tiver fixado muito bem a diferença entre o que é DF, o que é Brasília, o que é RID, tá bom? Então pense assim, ó, a cruz que está lá no meio é Brasília, ela é a RA1, RA1, Região Administrativa 1. Só que tem o retângulo, que fica o DF, que é o Distrito Federal, que é esse estado sui generis que a gente tem no nosso país. Ele não é um estado como os outros estados. Ele reúne características de estado e de município. Só que a Constituição diz que não pode dividir ele em municípios. Então, em que divide? Para poder organizar, sabe? Para poder fazer coleta de lixo, coleta de, enfim, distribuição de água, luz, etc. Divide em regiões administrativas. E aí tem Brasília, RA1, e tem mais 34 RAs ao redor, como a gente vai ver logo mais. Então, tem essas RAs. E fora das RAs, já na área dos estados, tem o que é chamado RID, que tudo que está para dentro é RID, mas tem a parte da RID que não é o DF, que é o quê? São as cidades que fazem parte do Goiás, algumas, e outras de Minas Gerais. Toda essa área, a RID, ela é feita para poder pensar melhor, como eu já falei lá no início do curso, como que vai funcionar a movimentação, segurança, etc. de Brasília. A integração dos estados se comunicando, visando fazer funcionar melhor toda a máquina pública. Pois bem, pessoal, Brasília é marcada por uma segregação e periferização socioespacial. Por mais que Lúcio Costa e Niemeyer tenham feito lá os apartamentos do plano, feito eles com pé direito alto para poder as pessoas passarem embaixo e dizer que é uma área de todo mundo, há uma forte periferização, principalmente histórica, onde tudo fica tão longe, você deixa de ter acesso, e aí é marcada por isso, é uma característica de Brasília. Não há muito o que se discutir, claro. São pensadas políticas públicas para alterar essa realidade. As pessoas precisam tomar posse do que é seu, mas até que a informação corra, a característica principal é que acaba tendo essa característica de segregação e periferização. Eu percebi agora que vocês estão sem a visão da tela que eu estou enxergando, então vou ativar ela aqui para vocês rapidamente, beleza? Espero que não tenha prejudicado em nada aí no acompanhamento, porque vocês já vão ter a visão do que eu estou vendo também. Pronto. Então, continuando, pessoal. Expansão desordenada. Ou seja, Brasília, como não teve esse planejamento, como que seria para os pobres, enfim, para as pessoas que não tinham as condições para morar, não tinham os requisitos, né, que eles fizeram na época para morar ali na região do plano, em Brasília mesmo, na RA1, acabou que ficou no cada um por si. E a opção que as pessoas tiveram para fazer em grande parte foi invadir lotes no entorno do que seria Brasília, ali onde atualmente tem muitas cidades satélites, etc. E alguém que ficou muito, um político, que ficou muito característico por ajudar a população nesse sentido, e aí ajudar, entenda ajudar como buscar uma forma de viabilizar que essas pessoas realmente tivessem direito a seus lotes de terra, foi o Roriz, o governador de Brasília, que ele, a partir de 1988, ele fez distribuição de lotes, mas depois também ele ficou muito conhecido por buscar regularizar lotes que estavam invadidos, tá? Então memoriza esse nome, Roriz. Com o tempo você vai entender melhor, ele tem todo um misticismo também em torno dele, assim como tem em torno de JK, o Roriz, ele também teve todo um misticismo em torno dele. Até recentemente, quando ele estava vivo, salvo engano, ele já faleceu, ele influenciava bastante a política de Brasília. Enfim, agora sobre Brasília na Constituição. Até 1988, pessoal, Brasília era considerada como uma prefeitura. O prefeito, no caso de Brasília, né, ele era indicado pelo presidente da República. Então você pode ver que era algo totalmente sui generis. Ora, como que a capital federal era considerada uma prefeitura e o prefeito não era nem eleito, ele era indicado pelo presidente. Aí em 1988
colocaram lá que Brasília é a capital federal, vedada sua divisão em municípios, e aí começou a ter a eleição para governador, beleza? A população atual de mais de 3 milhões de pessoas de Brasília, né, de acordo com a Codeplan. Aí também a gente tem que saber que existe essa migração pendular, que eu até já falei com vocês, mas não defini com esse nome, que é basicamente isso. As pessoas vão de manhã para a região de Brasília para trabalhar e no restante do dia elas voltam para casa para dormir. Então, a migração pendular. Todo dia a população daquela cidade aumenta muito e no final do dia ela diminui na hora de dormir, né? Porque, enfim, essa é a realidade que a gente enfrenta. Hidrografia, clima e vegetação. Pessoal, esse mapa mental vai estar para vocês, vai estar no rodapé dessa aula, tá bom? Eu vou falar algumas características aqui, tá bom? No entanto, tem esse vídeo excelente do professor e deputado distrital Reginaldo Veras, que atualmente ele é deputado federal, mas quando ele gravou esse vídeo ele era deputado distrital, e esse vídeo explica muito bem como mnemônicos, etc. Não há por que eu tentar reproduzir aqui. Até porque a minha área de atuação e de estudo ela é voltada para direito e administração. Foge um pouco aqui dessa área de geografia, tá bom? Mas basicamente eu vou indicar aqui alguns caminhos para vocês de como que eu já filtrei a aula dele e coloquei aqui em esquema de mnemônicos. Pois bem, Brasília fica no Planalto Central, tá bom? Então, Planalto. Eu sei que para muitos deve ser simples, mas para mim, por exemplo, não era. Plano alto. Então, é um plano alto. Aqui fica um ponto mais alto do que o nível do mar. Logo, aqui é um lugar de nascentes de rios. Olha, já é uma questão de prova que você pode tirar disso, tá bom? Confia em mim que é uma questão de prova sim. Então, rios de nascente. Aqui tem todo o impacto nos reservatórios, tá bom? E Brasília foi construída, lembra lá atrás que eu falei que a missão Poli Coelho pediu para aumentar a área para poder impactar na bacia do Tocantins? Brasília foi construída sobre 3 grandes bacias, né? Abarcando 3 grandes bacias, que são elas: a do Rio Descoberto e São Bartolomeu, que vão para o sul. Então, Rio Descoberto e São Bartolomeu vão para o sul. E vão dar no Rio Paraná, que é a Bacia Platina, beleza? Rio Maranhão, que vai para o norte. O Rio Maranhão, que nasce lá em Planaltina, vai para o norte e deságua no Rio Tocantins-Araguaia, que é a Bacia Amazônica. Então, Rio Maranhão vai para o norte. E Rio Preto, que deságua no Rio São Francisco, beleza? Então, basicamente, essas 3 bacias. E se você quiser um vídeo mais explicado, vai estar aí no rodapé do vídeo o link para o vídeo e o link para o mapa mental. Então, é só você acessar. O clima daqui. No Brasil todo, só existem 2 climas, que são quais? O equatorial e o tropical. Só que o tropical ele se divide entre tropical semiárido e tropical semiúmido. Em Brasília, tem um clima semi-úmido, tá bom? Metade do ano é úmido e metade do ano é seco, mas aqui a gente enfrenta tudo num dia só: chuva, vento, sol. Enquanto você vai pegar o guarda-chuva, já parou de chover, já tá sol, aí você já usa ele como sombrinha. Então, Brasília é assim, tá bom? O bioma de Brasília é o cerrado. Cerrado é a vegetação e o bioma predominante do centro-oeste, tá bom? Basicamente isso, pessoal. E há uma constante expansão da fronteira agrícola. Se você estuda um pouco de geografia ou história para concursos ou para a faculdade, a gente sabe que a fronteira agrícola ela está crescendo bastante, principalmente com a soja. Está subindo, não lembro o nome do estado agora que começou, mas vai subindo e já está chegando lá no Maranhão, já tem grandes produtores de soja por lá. Então, e Brasília não ficaria de fora dessa, principalmente por estar no meio do caminho aqui e ao lado do Goiás, que é um grande estado produtor aí de produtos agrícolas. Sobre a organização político-administrativa, pessoal. O DF é dividido em regiões administrativas, como eu já falei, não pode dividir em cidades. Por quê? O artigo 32, salvo engano, da Constituição Federal, vai dizer que o Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Lei orgânica. Lei orgânica é a mesma coisa que um município tem. Votado em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos na Constituição. Como eu já falei, nem sempre foi assim. Antes de 1988, o DF não tinha autonomia política, então tinha um prefeito indicado pelo presidente, que complicava muito, tinha muitas interferências políticas no desenvolvimento do DF. Enfim, pessoal, continuando aqui. A primeira eleição para a Câmara Legislativa do DF, que é onde ficam os deputados distritais, já que eles não são deputados estaduais nem federais, eles são distritais, mas que, enfim, no final é como se fosse o efeito da mistura de um vereador com um deputado estadual, tá bom?
Só para você começar a entender o que é, caso você não saiba. Mas, claro, se quiser mais informações, tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada. Não é objeto do nosso curso. A primeira eleição da CLDF foi em 1986, apesar de a Constituição Federal já prever isso por emenda em 1962. Então, a gente teve a influência política para que isso não acontecesse antes, entendeu? São 24 deputados, seguindo o artigo 27 da CF. Então, a Constituição Federal definiu que são 24 deputados para a Câmara Legislativa. São eleitos por voto do povo. Em 1990, o DF teve seu primeiro governador eleito. Então, a previsão veio em 88, mas só em 90 o DF teve seu primeiro governador eleito. O DF não tem poder judiciário autônomo. Aqui ele é exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é organizado e mantido pela União. Então, pessoal, assim como o município, vocês sabem que o município não tem judiciário. Então, mais uma das características sui generis aí do DF. Enquanto um estado tem executivo, legislativo e judiciário, o DF não tem o judiciário próprio. No DF, o judiciário daqui é vinculado à União. Então, é como se o DF fosse, nesse ponto, fosse que nem um município, tá bom? E é proibido usar o termo cidade satélite como sinônimo de região administrativa, na maioria dos casos, tá? Numa conversa normal, sobre atualidades, etc., você pode. Muitos professores até falam sobre isso. No entanto, se você estiver falando formalmente, legalmente, o termo cidade satélite é um termo geográfico, por causa disso que eu disse. Falando sobre atualidades, sobre geografia, pode falar. Mas o correto é falar região administrativa, que é o nome que se dá à subdivisão do Distrito Federal. Então, existem 35 regiões administrativas, como a gente vai ver na próxima aula. E aí, essa subdivisão, cada um você chama de região administrativa de Taguatinga, região administrativa de Águas Claras, não pode chamar cidade e nem cidade satélite, porque está previsto que é vedado dividir o DF em cidades, tá bom? Então, por aqui a gente encerra essa aula. Vamos agora continuar na próxima aula com o nosso conteúdo. Estamos chegando ao fim, mas ainda muitas informações relevantes. Até já!